Now, my brothers and sisters, if I may. Agora, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de dirigir-lhes a palavra. Primeiro, eu gostaria de dizer que é maravilhoso ver todos vocês reunidos no tabernáculo nesta manhã de Páscoa. E pensar nos muitos outros que estão reunidos em mais de 3.000 recintos em diferentes partes do mundo. Lamento aqueles que não puderam reunir-se conosco no tabernáculo nesta manhã. Existem muitos que se encontram lá fora. Esse edifício que foi construído pelos nossos pioneiros e dedicado à casa do Senhor é um prédio maravilhoso. Senta confortavelmente aproximadamente 6.000 pessoas. Alguns de vocês que estão sentados nesses bancos duros por 2 horas talvez não concordem com a palavra confortavelmente. Meu coração está cheio por aqueles que não puderam ser acomodados nesta manhã. Alguns anos atrás, sugeri às autoridades gerais que talvez chegou a época de pensarmos na possibilidade de dedicarmos uma outra casa de oração, maior do que temos agora, capaz de acomodar 3 ou 4 vezes mais que o tabernáculo é capaz. Reconhecemos, é claro, que jamais seremos capazes de construir um edifício capaz de acomodar todos os membros desta igreja que cresce tão rapidamente. Fomos e temos sido abençoados com outros meios de comunicação e a disponibilidade de transmissões de satélite, o que faz possível transmitir os procedimentos desta conferência para centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas ainda assim existem aqueles em grande número que gostariam de se posicionarem aqui conosco, presentes junto aos oradores ou daqueles que estão participando de uma maneira ou de outra. O prédio que temos em mente não é um lugar para esportes. Será uma casa dedicada à adoração. E este será o seu propósito principal. E será feito de tal maneira que somente uma pequena porção desse prédio poderá ser modificada de acordo com outras necessidades. Será dedicado ao serviço religioso e também a outros serviços referentes a esta igreja. Também seremos capazes de acomodar alguns eventos comunitários e culturais. Os estudos arquitetônicos ainda estão em andamento e, portanto, agora é só isso que eu posso adiantar-lhes. Tenho certeza que virá a acontecer. Quero falar um pouco sobre um assunto pessoal. Há 1 ano, nesta conferência, durante uma assembleia solene, vocês levantaram a mão, me apoiaram neste importante santo chamado. Sinto-me imensamente grato por essa demonstração de confiança. Suas palavras de bondade, lealdade e amor fazem com que me sinta humilde e sensibilizado. Acho que compreendo, ao menos em parte, a magnitude desta responsabilidade. Meu único desejo é fazer o que o Senhor deseja que faça. Sou o seu servo, chamado para servir seu povo. Esta é sua igreja. Somos apenas guardiães do que pertence a ele. Sou profundamente grato pelos 2 homens bons e capazes que servem ao meu lado como conselheiros leais e prestativos. Sou grato pelos irmãos do Quórum dos 12 Apóstolos. Em nenhum outro lugar se encontrará um grupo de homens mais dedicados e capazes que amem ao Senhor e procurem fazer a sua vontade. Também sou grato pelos quórums dos 70 e pelo bispado presidente. Sou grato pelas autoridades de área, pelos presidentes de estacas, bispos e presidentes de quórum, pelos fiéis presidentes de missão e pelos presidentes dos templos. Sou grato pelas organizações auxiliares e pela força, capacidade e dedicação daqueles que presidem as organizações das mulheres, moças, crianças e a escola dominical.
Sou grato por todo membro desta igreja que ainda anda na fé e lealdade. Estamos todos, como santos dos últimos dias, unidos pelo amor a nosso Mestre, que é o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Somos o povo do convênio e tomamos sobre nós seu santo nome. A igreja torna-se mais forte ou mais fraca à medida que cada membro se fortalece ou enfraquece em sua fé e desempenho. Viajei bastante no ano passado. Estou decidido, enquanto tiver forças, a aproximar-me das pessoas desses e de outros países para demonstrar minha gratidão, dar ânimo, edificar a fé, ensinar, acrescentar meu testemunho ao deles e, ao mesmo tempo, receber deles força. Devido à generosidade de membros fiéis da igreja, tem sido possível para mim ir a lugares que, de outra forma, provavelmente não poderia visitar. Recentemente reuni-me com muitos de nossos jovens, milhares deles. Foram experiências maravilhosas que reforçaram minha confiança. É animador olhar nos olhos dos rapazes e moças que amam ao Senhor, que querem fazer o que é certo e desejam construir uma vida produtiva e frutífera. Eles estão trabalhando arduamente para desenvolver aptidões que os abençoarão e abençoarão a sociedade da qual farão parte. Estão servindo como missionários da igreja em um número sem precedentes. São íntegros, radiantes, capazes e felizes. O Senhor certamente ama essa seleta geração de jovens que aprendem e servem na igreja. Eu os amo e quero que saibam disso. A vida não é fácil para eles. Acho que o mal jamais foi apresentado de maneira tão atraente e enganadora por aqueles que, com sinistros desígnios, procuram enriquecer às custas da tragédia de vidas que se frustram e se arruinam quando participam desses males. Cumprimento os pais e mães que são leais um ao outro e que criam os filhos com fé e amor. A reação à proclamação sobre a família, que divulgamos em outubro passado, tem sido maravilhosa. Esperamos que a leiam e releiam. A obra está crescendo em todo o mundo de forma extraordinária e assombrosa. O Senhor está abrindo as portas das nações. Está tocando o coração das pessoas. Um número equivalente a 100 novas estacas de Sião filia-se à igreja a cada ano. Esse crescimento cria desafios significativos. Como já foi divulgado, a igreja cresceu a ponto de termos mais membros fora do que nos Estados Unidos. Obrigados, irmãos e irmãs, por sua vida virtuosa. Agradeço seus esforços para atingir os altos padrões desta igreja, a Igreja do Senhor. Obrigado por sua fé, por seu apoio e o seu coração. Obrigado por suas orações. Como todos aqui sabem, há uma única razão para servirmos: auxiliar o Pai Celestial no que Ele declarou ser sua obra e sua glória, proporcionar a imortalidade e a vida eterna a seus filhos e filhas. Há um ponto-chave neste vasto programa divino, ou seja, a redenção da humanidade por meio do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que agora quero falar brevemente. É manhã de Páscoa. É o dia do Senhor em que celebramos a maior vitória de todos os tempos, a vitória sobre a morte. Os que odiavam Jesus pensaram que haviam acabado com ele para sempre. Mas quando os cravos dolorosos penetraram-lhe a carne trêmula e a cruz foi erguida no Calvário, mas aquele era o Filho de Deus, com cujo poder eles não contavam.
Por meio de sua morte veio a ressurreição e a garantia de vida eterna. Nenhum de nós pode compreender plenamente a dor que ele suportou ao orar no Getsemane e, posteriormente, ao ser posto ignominiosamente entre dois ladrões, enquanto os que olhavam zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Com tristeza sem igual, os que o amavam colocaram-lhe o corpo ferido e sem vida no sepulcro novo, pertencente a José de Arimateia. A esperança esvaíra-se da vida de seus apóstolos, a quem ele amara e ensinara. Aquele em quem confiaram como Senhor e Mestre fora crucificado, e seu corpo jazia em um sepulcro selado. Ele os ensinara sobre sua morte e sobre a ressurreição final, mas eles não haviam compreendido. Agora sentiam-se desamparados e desanimados. Certamente lamentaram e surpreenderam-se quando a grande pedra foi rolada para selar o sepulcro. O sábado judeu passou e iniciou-se um novo dia, um dia que dali em diante seria sempre o dia do Senhor. Em sua tristeza, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro. A pedra já não estava no lugar. Curiosas, elas olharam para dentro do sepulcro, que para seu espanto estava vazio. Confusa e temerosa, Maria correu até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Eles correram até o sepulcro e seus temores se confirmaram. Desconsolados, olharam e tornaram para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aquela que o amava tanto, que havia sido curada por ele, foi a primeira a quem ele apareceu. Seguiram-se outros, até mesmo como declarou Paulo, mais de 500 de uma só vez. Agora os apóstolos compreendiam o que ele havia tentado ensinar-lhes. Tomé, ao tocar-lhe as feridas, declarou: Senhor meu e Deus meu. Alguém é capaz de duvidar da veracidade desse relato? Nenhum evento da história foi mais seguramente confirmado. Há o testemunho de todos os que viram e tocaram o Senhor ressuscitaram e falaram com ele. Ele apareceu em 2 continentes, em 2 hemisférios, e ensinou o povo antes de sua ascensão final. 2 volumes sagrados, 2 testamentos, falam do mais grandioso de todos os acontecimentos da história humana. Mas são apenas histórias, dizem os céticos. A esses respondemos: além dos relatos, existe o testemunho prestado pelo poder do Espírito Santo, da veracidade e validade deste extraordinário evento.
Através dos séculos, inúmeras pessoas sacrificaram seu conforto, sua fortuna e a própria vida pela certeza que tinham no coração quanto à realidade do Senhor ressuscitado e vivo. E temos o vibrante testemunho do profeta desta dispensação, que em uma extraordinária manifestação divina viu o Pai poderoso e o Filho ressuscitado, e mesmo ouviu suas vozes. Aquela visão mais gloriosa do que é possível descrever tornou-se o fundamento desta igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com todas as chaves, a autoridade e poder nela encontrados e o confortador apoio do testemunho de seus membros. Nada é mais universal do que a morte, e nada mais cheio de esperança e fé do que a certeza da imortalidade. A profunda tristeza que acompanha a morte, o sentimento de perda que segue o falecimento de um ente querido, somente são mitigados pela certeza da ressurreição do Filho de Deus naquela primeira manhã de Páscoa. Que significado teria a vida sem a convicção da imortalidade? Sem isso, a vida seria apenas uma melancólica jornada material que terminaria em completo e inestitável esquecimento. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A dor da morte é tragada pela paz da vida eterna. De todos os eventos da história humana, nenhum trouxe tamanha consequência. Contemplando o milagre da expiação, que beneficiou toda a humanidade, o profeta Joseph Smith declarou de maneira clara e admirável: que as montanhas gritem com alegria e todos os vales clameiem em alta voz. E vós, mar e terra secas, cantai as maravilhas do vosso eterno Rei. E vós, rios e riachos e ribeiros, correi alegremente. Que as matas e todas as árvores do campo louvem ao Senhor. E vós, pedras sólidas, chorai de alegria. E que o sol, a lua e as estrelas da manhã cantem juntamente, e que todos os filhos de Deus gritem em regozijo, e que as eternas criações declarem o seu nome para todo sempre. E novamente digo, quão gloriosa é a voz que ouvimos dos céus, proclamando aos vossos ouvidos glória e salvação, e honra e imortalidade e vida eterna, reinos, principados e poderes. Sempre que a mão fria da morte baixar, brilhará através da melancolia e escuridão daquele momento a triunfante figura do Senhor Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, que por meio de seu incomparável e eterno poder venceu a morte. Ele é o Redentor do mundo. De sua vida, deu sua vida por todos nós. Tomou-a de volta e tornou-se a primícias dos que dormem. Ele, como Rei dos Reis, permanece triunfante sobre todos os outros reis. Ele, como onipotente, está acima de todos os governantes. Ele é nosso consolo, nosso único consolo verdadeiro. Quando as sombras da noite terrena se fecham sobre nós e o espírito deixa a forma humana, lá está Jesus, o Cristo, o Rei da glória, o Messias imaculado, o Senhor Emanuel. Na hora da mais profunda tristeza, buscamos esperança, paz e convicção nas palavras que o anjo proferiu naquela manhã de Páscoa. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Buscamos força nas palavras de Paulo. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. E tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim, tão humilde, seu sangue Jesus verteu.
Que assombroso é, ó, Ele me amou, e assim Ele me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Ele é o nosso Rei, nosso Senhor e Mestre, o Cristo vivo, que está à direita de seu Pai. Ele vive, resplendente e maravilhoso, o Filho vivo de Deus. Disso presto solene testemunho neste dia de regozijo, nesta manhã de Páscoa, quando comemoramos o milagre do sepulcro vazio, em nome daquele que ressurgiu dos mortos. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém.